pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Bom, qual era o contexto, gente? O contexto da carta, da epístola ali aos Efésios, tá? Era o seguinte: essa era uma igreja composta praticamente por toda a sua maioria de cristãos gentios, né? E assim, Paulo também, né, constantemente deixa claro ali que o cristão gentil não está debaixo da antiga aliança. Portanto, ele faz esse contraste entre uma aliança e outra, e ele também fala um pouquinho sobre como que seria o relacionamento entre judeus, cristãos, gentios, etc. Tá? Então, assim, essa carta também possui bastante relevância para o nosso estudo, porque fala do assunto das alianças, etc. Tá? Então, olha lá. O que Paulo fala sobre as consequências, né, dessas alianças sobre o cristão gentil? Olha o que ele diz ali. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Os gentios não tinham lei, não tinham Deus, não tinham Cristo, tinham nada. O povo estava perdido. Os pagãos, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Então essa inimizade aqui, pode ser que tenha outros significados, mas também tem o significado do quê? Existia uma barreira entre os gentios e os judeus. Tá? E essa barreira era o quê? Era a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ou seja, o judeu olhava para o gentio e falava: esse cara aí não guarda o sábado. Né? Existe uma barreira. Tá? Então, assim, quando a gente vai no grego, ele fala o seguinte: a lei dos mandamentos em decretos, os estatutos. Né? E quais eram essas leis, decretos e ordenanças principais, existiam várias, mas as principais que erguiam a barreira de separação entre judeus e gentios? Quais eram? A circuncisão, a lei Levíticos 11 ali com relação ao alimento, tá? E o sábado. Na igreja adventista só não tem a circuncisão, mas os outros dois têm. Então existe essa barreira também de inimizade entre eles e o povo evangélico por causa disso. Então Paulo está dizendo ali, descarta esse negócio aí. Cristo já destruiu essa barreira. Só falta você reconhecer, né? Mas, infelizmente, muita gente fica presa ao engano. Olha lá. Carta aos Filipenses. Vamos pular agora para a carta aos Filipenses. Estamos acabando. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Filipenses 3:2. Bom, a igreja de Filipos ali era uma das igrejas favoritas de Paulo. Por quê? Eles aceitaram muito bem o evangelho e implementaram o evangelho da maneira correta. E eles demonstravam isso ali na vida diária deles, né? E Paulo reconhecia esse negócio aí. Bom, além disso também os filipenses apoiavam constantemente o ministério de Paulo, etc. Mas, mesmo assim, mesmo eles tendo, né, mais solidez e clareza a respeito do evangelho das bases da nova aliança, ainda assim eles eram constantemente abordados por quem? Sim, eles, os cristãos judaizantes, os adventistas da época, que buscavam impor sobre eles as leis já ultrapassadas da antiga aliança novamente. Pô, chato, né? Meu Deus. Olha lá como Paulo lida com esse problema. Cuidado com os cães. Olha como ele chama esse povo, gente. Que depois esse termo aparece também lá no Apocalipse, né? Escrito por João. Olha lá. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Os cristãos judaizantes eram chamados por Paulo de cães. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. Eu já vi alguns apologistas adventistas dizerem o seguinte: não, está falando da circuncisão aqui, não está falando nada do sábado.
Só que então explica para o povo que para o cara guardar o sábado ele tinha que ser circuncidado. Ele não podia guardar o sábado sem ser circuncidado. Se eliminou a circuncisão, eliminou o sábado. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Bom, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está esclarecendo que a justiça que ele possui não provém da lei. Tá? Ele até coloca ali todo o zelo anterior que ele tinha com relação à antiga aliança como que esterco. Esse zelo, infelizmente, que eu também tinha com relação ao sábado e tudo mais, é esterco, gente. É esterco, não vale nada, tá? Se comparado ali ao conhecimento de Cristo, né? Obviamente. Então, exatamente pelo fato de Paulo ter sido um fariseu muito zeloso, ele sabia exatamente como os fariseus religiosos pensavam e agiam, né, nessa época. Então, ele sabia da enorme diferença entre viver debaixo da lei do Antigo Concerto e viver debaixo da lei de Cristo na Nova Aliança. E esse, na verdade, foi um dos grandes motivos pelos quais Deus escolheu ele para ser o apóstolo dos gentios. Porque ele sabia o que era viver na lei. Então ele não queria que o povo gentil caísse debaixo do problema que ele viveu por muito tempo. Tá? Da mesma maneira, eu me identifico com Paulo, porque eu sei como é viver debaixo da lei adventista. Tá? Não é legal, gente. Então, assim, eu estou também aqui aconselhando não só o povo adventista, como também os evangélicos e também o povo pagão, digamos assim, aqueles que não conhecem, não fazem parte do cristianismo ainda, mas que vocês não caiam nessa armadilha aqui, nessa arapuca, tá? Não deixe ser, colocados debaixo desse jugo, que não é bom, tá? É bem melhor viver onde eu estou agora, aqui, debaixo dessa aliança, debaixo desses preceitos.